Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 581 do seu podcast sobre esporte a motor. E nessa semana muito legal, porque vamos falar sobre o final da Fórmula Indy. Já temos o campeão, vamos discutir tintim por tintim como foi essa temporada de 2018, trazer os altos, os baixos, fazer uma análise aí bem completa para você, querido ouvinte, que gosta da categoria norte-americana de monopostos. Mas nós também tivemos Fórmula 1 correndo lá em Singapura. Essa pista, né, que nos últimos anos aprontou algumas pegadinhas. E eu vou saber dos meus companheiros de mesa se acharam que essa prova desse ano foi um pouquinho mais normal, mais previsível ou não. Se ficaram também aí com um sentimento, com a pitada de surpresa com o que viram no final de semana. Mas antes da gente falar nisso, eu quero recepcioná-los. Ele, Diogo Gomes, seja muito bem-vindo, Diogo. E essa final da Fórmula Indy aí, o que você fala pra gente? Gostou do que viu? Achou que um pouquinho de anticlímax o que aconteceu na primeira volta? Fala pra gente um pouquinho e seja muito bem-vindo a mais essa edição do Café com Velocidade. Grande Thiago Raposo e todo o público do Café com Velocidade. Foi um anticlímax, mas que depois gerou um clímax, né? É meio que uma antítese aí. A gente até teve uma corrida com um ponto interessante para ser observado, apesar de, assim como é costume, infelizmente em Sonoma, não termos ali um show de ultrapassagens ou de brigas. Uma das razões, inclusive, creio eu, porque Sonoma está saindo do calendário, além de questões financeiras, etc. Mas foi uma prova que criou pelo menos algum tipo de expectativa depois de um início, umas primeiros movimentos, né, frustrantes com a questão do acidente do Rossi. No geral, eu acho que a Indy conseguiu fazer um campeonato interessante. Tem na chegada do Rossi um nome muito forte para futuro, né? Ele se vendeu muito bem esse ano e a gente tem que agradecer por estar podendo ver uma lenda correndo, ultrapassando números absurdos, números até pouco tempo atrás que ninguém imaginava que fossem atingíveis, e tá lá atingindo. É um prazer que a gente está tendo enorme de poder ver Scott Dixon correr e ainda correr. Não vai demorar muito mais, ele já tem 38 anos, mas ver mais um show, mais uma temporada absurda do Scott Dixon é algo que a gente tem que agradecer bastante. Com certeza, isso será aí assunto para o terceiro bloco desse Café com Velocidade 581, já que os dois primeiros blocos são destinados à Fórmula 1. Fábio Campos, já dá para cravar alguma coisa nessa Fórmula 1 2018? Seja muito bem-vindo. Olá, já respondi não antes dos cumprimentos. Porque eu já sabia que, eu não sei, não vi absolutamente nada dos e-mails, das mensagens que vão chegar aí, pela correria, enfim, pela produção do café, que dá conta disso tudo, sem precisar da minha ajuda, mas eu já não sei se virão, né, perguntas nesse nível, mas eu já adianto que não. A gente teve uma corrida em Singapura que, claro, que desenha muito o campeonato para um lado, claro que é uma corrida importante, claro que havia uma expectativa, e eu acho que é importante a gente entrar nesse assunto durante o programa. Por que nós tínhamos uma expectativa em relação ao que poderia acontecer nessa corrida, somando 1 mais 1 de alguns comentários que a gente fez aqui no passado, e eu gosto muito quando algumas coisas que a gente fala aqui acabam virando, acabam sendo colocadas bem claras, de forma bem escancaradas para o ouvinte, enfim, para o fã de Fórmula 1, como por exemplo, a gente teve na semana passada, né, pegando um parênteses aqui, antes de falar mais claramente da corrida, a gente teve um anúncio de que o Kimi Raikkonen vai pilotar 2 anos para a equipe Sauber. E aí eu pergunto para aqueles que sempre falaram que o Kimi Raikkonen não tem motivação, que o Raikkonen é desmotivado,
Eu pergunto para essas pessoas. Então tem algumas coisas que a gente fala aqui no café que quando estouram lá para todo mundo ver, dá muita satisfação. E Singapura também tem. Só que daqui a pouquinho a gente vai entrar mais sobre esse assunto técnico, do que aconteceu, de tudo que envolveu essa corrida e, evidentemente, do Campeonato Mundial, que foi o teor da sua pergunta, que ganha um desenho, claro, para as corridas finais. Mas não acabou. Eu acho que não é para se cravar ainda. Com certeza falaremos sobre isso também, mas antes eu quero dar aquele recadinho frequente dos nossos inícios de podcast, pois, é claro, temos aí uma audiência rotativa, todo dia chegando novos ouvintes, e é sempre bom lembrá-los que o Café com Velocidade tem um programa de apoio, sim, os apoiadores, lá no apoia.se/Café com Velocidade, nada mais é que um programa onde alguns queridos ouvintes nos ajudam a manter tudo isso em pé, vivo e funcionando muito bem, obrigado. Se você não é ainda um apoiador e quer se tornar um apoiador, não deixe de entrar então nessa URL, apoia.se/Café com Velocidade. Em contrapartida, para esses apoiadores, nós temos um grupo de WhatsApp exclusivo, onde nós discutimos lá ideias, discutimos corridas, debatemos e tudo em alto nível, um grupo enxuto aí, com cerca de 40, 50 pessoas, então a discussão lá rola bem tranquila, bem legal, ninguém é atropelado com esses grupos que passam de 200 pessoas, né, Fábio Campos? E eu diria mais, né, Raposo? É um grupo onde as sugestões são dadas, é igual tem naquele filme, né, que eu gosto muito, né? Missão dada é missão cumprida. No grupo de apoiadores está quase uma sugestão dada é sugestão cumprida, porque eu não me lembro de nenhuma que a gente não tenha aceito, e lá, como a gente consegue dialogar mais com os nossos ouvintes, então a gente acaba que está aceitando várias sugestões, aí temos Café Expresso, temos várias coisas que a gente tem feito, vem aí o Grande Prêmio do Brasil, que tem sempre coisas especiais no café, então é um canal de comunicação mais direto com a gente, né, Raposo? Exatamente. Então, para fechar o URL novamente, apoia.se/Café com Velocidade. Se você ainda não é, não deixe de se tornar. Lembrando que não existe, né, valor mínimo, você define, você sabe das suas finanças, você sabe da sua situação financeira, você sabe se você pode tirar 2, 5, 10 reais por mês, se isso não vai te acarretar aí nenhum problema financeiro e vai ser irrisório para você, e saiba que vai nos ajudar muitíssimo, tanto na manutenção de servidores, comprando equipamentos novos aí, esse áudio do Fábio Campos que foi muito elogiado, nesse microfone novo dele aí que já está fazendo 1 mês, 2 meses que chegou, também campanhas de marketing no Facebook, no Google, para divulgar um pouquinho mais a marca. Então esse dinheiro está sendo muito bem gasto. Obrigado a todos que já nos apoiam. Dito isso, a gente passa uma vírgula aqui, a gente já começa o bloco número 1 direto e reto, falando sobre o Grande Prêmio de Singapura, que aconteceu neste último final de semana. Muito calor, como sempre, mas teve lá, né, um perigo de chuva rondando a prova, muitos acharam que poderia chover, houve relatos, houve imagens de pingos e tudo mais, aquelas imagens do radar, mas a chuva acabou que não caiu e a corrida foi toda disputada em pista seca. Mas antes, Fábio Campos, tem etapas e etapas da Fórmula 1. Algumas etapas a gente passa meio que batido pelo sábado, mas essa etapa não tem como passar batido pelo sábado. Aliás, se você até quiser contextualizar um pouco, falar um pouquinho da sexta-feira, o que aconteceu na sexta-feira, para a gente chegar nesse sábado aí, para a gente começar a contar a história dessa etapa da Fórmula 1? Raposo, eu estava até pensando em pedir para você repetir a pergunta que você me fez, para eu dar até uma resposta, né, que na abertura do programa a gente não pode se alongar muito, né? Aliás, é o ideal, né? O programa devia ser todo feito como abertura. Mas repete para mim a mesma pergunta que você fez na abertura do programa. Fábio Campos, já dá para cravar? Você perguntou se dava para cravar alguma coisa. Alguma coisa dá para cravar. E realmente essa resposta eu poderia ter respondido da seguinte maneira. Dá para cravar que o Lewis Hamilton é uma coisa absolutamente incomensurável em termos de talento, porque você foi muito bem aí em trazer o sábado à tona, até porque o sábado definiu o domingo, né? Foi muito... existe esse clichê, né, esse conceito de que o sábado é importante em corrida de rua, é verdade, mas dessa vez foi muito, porque
praticamente o desenho, as posições finais da corrida, tirando ali alguns acidentes, foram definidas, muito definidas pelo sábado. E o que aconteceu, você pediu até para contextualizar, na sexta-feira, a sexta-feira em Singapura, né, se as sextas-feiras já são uma coisa que eu brigo, que eu bato contra, que eu levanto a bandeira, de que precisam ser mudadas, porque até usei a expressão no Twitter, é um dia esportivamente morto. Se isso já acontece em todas as pistas, em Singapura é mais ainda, né? O primeiro treino livre é talvez o mais inútil da temporada, porque acontece de dia e numa corrida que é à noite. Então a mudança do dia para a noite, ela é muito mais drástica do que da manhã para a tarde, que é o que acontece em todos os outros países, ou na maioria dos outros países, você tirando ali Bahrein e Abu Dhabi. Na maioria do calendário, muda-se, a diferença é a temperatura da manhã para a temperatura da tarde. Mas em Singapura, do dia para a noite, é muito maior. Então o primeiro treino livre você joga fora. Eu nem lembro quem foi o mais rápido. Acho até que foi uma Red Bull, acho que foi o Verstappen ou o Ricardo. Acho que foi o Verstappen. Porque o Ricardo não se achou no final de semana, o Ricardo, aliás, não se achou depois das férias ainda, talvez um assunto para a gente entrar mais à frente. Mas o que acontece é que existe um detalhe, Raposo, para a gente já jogar aqui na mesa. Né? A Fórmula 1 ela faz 7 sessões todo final de semana. Os 3 treinos livres, os 3 qualifies e a corrida. Então são 7 sessões. Nos últimos 5 grandes prêmios, 5 finais de semana de Fórmula 1, o Hamilton liderou apenas 2 sessões, Q3 e corrida. Então isso diz muito sobre o que está se desenhando de sextas-feiras e de treinos livres atualmente, como a Mercedes não aparece e já é uma coisa praticamente proposital, né, e como que esses dias não estão se convertendo na hora H, na hora do resultado. Então eu vou repetir. Nos 5 últimos finais de semana de corrida de Fórmula 1, as últimas 5 corridas de Fórmula 1, o Hamilton, das 7 sessões que a Fórmula 1 faz, o Hamilton só lidera 2 nesses 5 finais de semana, ou Q3 ou corrida, que são evidentemente as sessões que importam. Então, Raposo, eu acho que isso dá uma cara, até para ir para o Diogo entrar na conversa, para você também, isso dá uma cara do que é essa Fórmula 1, eu não vou nem dizer pós-férias, né? Porque 5 grandes prêmios a gente está indo até um pouco antes das férias, Alemanha e Hungria a gente está incluindo nessa conversa. É a cara dessa segunda fase, podemos dizer assim, da Fórmula 1, em que o Hamilton e a Mercedes aparecem num momento importante e a Ferrari não consegue converter o que ela aparenta no começo do final de semana em resultados. Diogo Gomes, dá para cravar alguma coisa? Olha, acho que dá para cravar que a Ferrari e Vettel, né, querendo ou não é a soma, andam perdendo algumas chances. Eu nem acho que esse final de semana era exatamente, se tornou, né, não, em uma chance não tão grande assim, mas é aquela velha questão que eu pelo menos falei bastante no programa passado e acho que cabe repetir. De o Hamilton, ele tem uma superioridade, ele está em uma temporada incrível, mas eu acho que o ponto principal do Hamilton é estar sabendo aproveitar até nos momentos mais baixos, até nos momentos que a coisa não está exatamente para o lado dele. E o Vettel, a sensação que eu tenho de Vettel e Ferrari é exatamente contrária, exatamente a situação uma sensação que eu tenho de que estão deixando escapar algumas coisas e pequenos pontos, mas que você vai somando. Por exemplo, a questão da estratégia para esse GP pareceu no mínimo confusa. A gente vai entrar na corrida mais à frente, então a gente passa sobre isso um pouco mais à frente, mas por essa questão, né, a gente pode cravar que o Vettel está perdendo algumas oportunidades, pelo menos eu creio que seja possível, que o Hamilton está fazendo uma temporada incrível, mas pelas peças que estão envolvidas, por serem 2 equipes grandes e por serem 2 pilotos, 2 tetras campeões, a gente tem que confiar que essa briga ela pode mudar, ela pode, enfim, ter algumas figuras diferentes, ela pode mudar de lado até, talvez. Mais à frente ainda temos aí 5 corridas pro fim do ano, então muita coisa. 6, obrigado. Então muita coisa ainda pode acontecer, mas sem dúvidas, nesse momento a gente tem um cenário onde o Hamilton, ele não é só questão de abrir, né, ainda mais a vantagem dele na temporada, é questão de estar sendo superior. Né? O momento da Mercedes, o momento do Hamilton como todo,
é melhor. Mesmo nos pontos mais baixos, eles conseguem minimizar. Mesmo numa Spa, onde o Vettel consegue ser dominante, eles conseguem garantir uma segunda colocação para limitar danos, e depois em pistas pontuais dá até mais do que inicialmente aparentava que seria dado a eles, e maximizar em cima disso. Então, é uma temporada incrível do Hamilton, impecável. A Mercedes também, em alguns pontos, não tanto assim, mas ainda assim é uma temporada sólida. E para mim, até esse momento, a impressão que passa é que Vettel e Ferrari estão no lado oposto, no sentido de não estarem aproveitando tão bem assim as chances criadas para eles, as chances dadas, oferecidas para eles. Alguns em momentos aproveitando, é verdade, mas deixando escapar em alguns outros. E quando você briga com um piloto como o Hamilton, já é muito complicado. Ainda mais um piloto como o Hamilton, numa temporada como a que ele está fazendo atualmente, que é realmente algo muito sui generis, algo muito específico e difícil de ser visto, fica complicado. Eu quebrei até o comentário, até para não ficar muito extenso, mas a questão do sábado é que tem que ser mais detalhada, né? Acho que o que o Hamilton fez no sábado é uma coisa absolutamente assustadora, talvez seja a melhor expressão, porque a volta dele no sábado foi uma coisa absurda, foi muito, muito fora do padrão. Quando você vê, não é que ele fez a pole, que ele tira poles da cartola, aliás, tirar da cartola é uma expressão bem antiga, né? A gente já se acostumou em ver esse tipo de coisa, né? Olha, o Hamilton vai lá e crava uma pole como na Inglaterra, quando a Ferrari tinha ali desenho do final de semana inteiro para ela, mais do que Singapura. A Ferrari fez um desenho na Inglaterra mais dominante ainda. Mas o modo como ele fez, o tempo que ele fez, 1:36.0, quando a expectativa era de se faria 36 alto, quem estivesse andando muito bem. Eu nem entro nessa questão de tantos segundos mais rápido do que o ano anterior, porque aí entra o carro, claro, quem fizesse a pole ia fazer o recorde, a pista mudou 2 metros ali na curva 10 na curva 11 e 12, foi levemente encurtada, algo imperceptível, a olho nu, como diria o outro. Mas a vitória a pole do Hamilton foi uma coisa... Eu talvez seja a grande pole position da carreira do Hamilton. Talvez seja, e olha que são, né, já um número incontável de pole position. Ele falou isso, né? Eu não sei se ele falou, eu vi ele falando assim, né, a questão de quão difícil, das curvas todas perfeitas, não tem um erro, mas eu não vi, talvez ele tenha realmente dito, e eu realmente não vi ele falar a frase textual, foi a minha melhor pole. Se ele falou, ótimo, eu até corroboro aqui o que eu estou dizendo. Mas essa foi, porque a diferença é muito absurda, e aí você coloca para você entender essa volta do Hamilton. Eu acho que se você assistir a câmera on-board, talvez você não veja, talvez não tenha nada de especial ali, né? Você está vendo o cara dando uma volta certinha, sem nenhum erro. Mas a diferença dele do tempo que ele tinha, para todos os outros tempos que ele já tinha feito, a diferença dele para a Ferrari e para a Red Bull, a diferença dele para o Bottas, que aí você coloca o companheiro de equipe, mesmo não sendo o parâmetro dos mais altos, mas é um parâmetro que você acaba tendo que colocar. Então, somando tudo isso, e eu repito, 1:36.0 era absolutamente inesperado. Então, eu até coloquei isso no Twitter hoje. Meu Twitter é @CampusFB. Raposo, gostei da expressão, audiência rotativa. Então, para quem está chegando e quer seguir no Twitter, primeiro, claro, @Café Velocidade. Café Velocidade, assim que escreve, está lá o Twitter do programa, para saber os blocos, as novidades, enfim, tudo mais. E o @CampusFB, se quiser continuar a conversa de Fórmula 1 aí, sempre durante a semana. E eu coloquei lá, foi bom que o domingo, quer dizer, não é que foi bom, o lado positivo de um domingo mais morno, ou nem tão quente, no sentido esportivo, né? Porque no sentido de temperatura, vocês já falaram, lá é sempre muito quente, mas no sentido esportivo, o domingo não teve tanta coisa assim, tem até um lado positivo, foi o que eu escrevi, porque a imagem que vai ficar de Singapura é a do sábado, e é muito justo que a imagem que fique de Singapura seja a do sábado, porque foi uma coisa absolutamente fenomenal, a gente está vendo 2018 pode acabar o campeonato, pode não ter mais disputa, próxima corrida, né, o campeonato já pode estar, a gente pode cravar aqui o fim do campeonato, acho que se a Mercedes ganhar e a Ferrari, por exemplo, zerar, aí realmente, né, não vai ficar aí muito, muito difícil, mas independente de matemática, de campeonato, 2018 é o ano da apreciação da pilotagem do Hamilton, é um ano em que está sendo possível visualizar, se enxergar a olho nu, sem precisar ficar pegando live time, só cronômetro, só isso aqui ou ali, dando para ver a olho nu o tamanho, para Raposo ficar feliz, o tamanho do Lewis Hamilton.
Com certeza, isso foi até dito, né, na transmissão nacional. A questão do Hamilton, da declaração de ter sido a melhor volta, se não me engano, foi pro repórter da Globo, o Guilherme Pereira. Sim. Então é por isso que eu não vi, então. Exatamente. Trazendo aqui já os nossos queridos ouvintes que sempre nos escrevem, né? Jailson Fernandes de Amadeu diz o seguinte: Hamilton fez uma volta magnífica, para muitos improvável. Eu acho que improvável para a grande maioria dos pilotos, mas parece que Hamilton não está incluso nessa maioria. Pelo contrário, cada vez mais se afasta deste grupo e se aproxima de outro, o grupo seleto dos grandes. E isso foi o que muito se falou nos veículos nacionais e também é o que eu tendo a concordar. Pergunta para Fábio Campos: o quão foi especial a proeza de Hamilton? A imprensa internacional também foi nessa linha de que o que ele fez foi espetacular ou foi muito circunstancial? Até te contextualizando, né, Reginaldo Leme aqui chegou a colocar que Hamilton caminha a passos largos para superar todos e ser o maior de todos os tempos. Eu acho essa discussão de maior de todos os tempos uma bobagem, mas é uma discussão que a gente sabe que movimenta muitas mesas de botequins Brasil afora, e Reginaldo Leme, durante a transmissão, falou isso, Fábio Campos, que ele tende a caminhar a passos largos para deixar Senna, Schumacher e todos os outros para trás e se tornar o maior de todos os tempos. Eu acho que esse 2018 também tem uma outra marca, além da observação do talento do Hamilton de uma outra maneira, né? Felizmente quebrando aquilo que eu já falei aqui tem alguns anos, talvez, que eu já tenha falado isso aqui, de que o Hamilton Mercedes não tinha a oportunidade de mostrar tanto o seu talento de braço como o Hamilton McLaren tinha, né? O Hamilton McLaren era encantador no quesito, e o Hamilton da arte, né? A ART na GP2, onde ele também fez e aconteceu, e isso não está, isso que bom que isso foi quebrado, né? Que bom que mesmo com a Mercedes o Hamilton está tendo um estilo de campeonato, entre aspas, a época da McLaren, né? Porque ele teve uma fase mais de acidentes na McLaren, mas as ultrapassagens, a agressividade dele na McLaren era o que mais me encantou naquela época, e isso era algo que era uma tecla que eu sempre fiz questão de bater. É visualmente interessante demais de vê-lo pilotar. Então eu acho que isso o coloca, porque tem um monte, pegando isso aí que o ouvinte colocou, e a questão do Reginaldo Leme, eu acho que tem um monte de jornalista que vai esperar ele chegar a 7 títulos para dizer que ele foi o maior de todos os tempos. Eu também, para não entrar nessa onda comparativa, como o Raposo falou, eu digo só a seguinte frase: ele não precisa mais ganhar nenhum título para eu dizer algo que eu já disse aqui. Para mim é tem mais atributos como piloto do que o Michael Schumacher. Eu não preciso dos 7 títulos para isso, porque eu há tempos adoto a filosofia de performance separar de resultados, embora seja algo difícil de separar. Mas a performance do Hamilton já é, para mim, muito mais agradável de assistir, muito mais encantadora, muito mais rica de técnica do que a do próprio Schumacher. Eu não preciso esperar 7 títulos para dizer isso, eu já sou capaz de dizer isso agora. Eu não digo isso agora, nem direi nunca, porque eu acho que existe lá um seleto grupo que aí é detalhe, sabe? É gosto, é uma coisinha aqui, uma coisa ali para você definir se um é mais do que o outro, ou se esse é mais do que um. Eu acho que existe um grupo, que você sabe, não, esses caras aqui foram diferenciados. E Hamilton para mim já está há muito tempo nesse grupo. Sem dúvida. Assim como eu acho que está Sebastian Vettel. Eu acho que Vettel tá nesse seleto grupo, tá passando por um momento realmente que não é dos mais legais. Isso acontece com muitos pilotos. É até um motivo também, se fizessem a pergunta: e aí, Thiago Raposo, dá para cravar alguma coisa? Eu falava não, porque apesar de muitos estarem batendo e desfazendo de Sebastian Vettel, eu vejo ali muito talento. A Ferrari tá com um carro bom. Talvez seja o ano em que a Mercedes tem um rival em termos de carro mais à altura, desde que ela emendou essas sequências de título aí. Então eu acho que também não está cravado, não dá para cravar nada. E com relação a ser melhor de todos os tempos, eu acho que aí é opinião pessoal, cada um acha e faz o que tem que fazer. Eu acho que é
é uma perda de tempo entrar nessa discussão. É legal e tal, aí vem umas teorias, e vem números, um vai pro lado da estatística, porque acha que estatística é tudo, aí o outro vai vir pela memória, vai lembrar só umas coisas que o convém, e vai esquecer coisas que o convém também esquecer, e aí vira uma discussão que não chega a lugar nenhum. Diogo Gomes, pode só falar. rapidinho antes do Diogo, rapidinho antes do Diogo, o que dá para visualizar, se a gente for olhar só número, é que os 7 títulos é algo possível, né? Algo que talvez nós, que vimos os 7 títulos do Schumacher, porque não fazem tanto tempo assim, achávamos algo, né? Todo mundo sempre fala, né? Os 5 títulos do Fangio, ninguém nunca ia bater, e realmente esses duraram muitos anos. Aí quando o Schumacher fez 7, eu também achava que ninguém nunca ia bater. Agora, não dá para cravar, evidentemente, aliás, me surpreende o número de publicações e de pessoas que cravam o Leclerc como futuro campeão mundial. Eu gostaria de saber aonde essas pessoas compram essa bola de cristal para que eu pudesse comprar também. Eu estou disposto a pagar caro por ela, porque ela é muito valiosa. Né? Como diziam para o Kubica, não, Kubica é futuro campeão mundial, e o Kubica é justamente o exemplo de que a gente não pode dizer que ninguém é campeão mundial, por mais talento que tenha, porque o cara pode escorregar no banheiro e nunca mais guiar um carro de Fórmula 1. Mas a questão dos números, os 7 títulos estão abertos para ele chegar. Não é impossível, não é mais tão. A gente já consegue enxergar, porque se o 5º está encaminhado e existe mais 2 anos de contrato com a Mercedes, é impossível a gente negar que o sétimo título esteja à vista, pelo menos. Eu não sei se o Diogo concorda. Aí com a aproximação de 2021, das grandes mudanças, assim como teve também em 2014, é natural que o ano anterior ou os anos anteriores seja de domínio contínuo de uma equipe que está, né, chegando perto ali. Nesse caso a gente pode até expandir para Ferrari e Mercedes, mas assim, o que eu quero dizer é em 2019 ou até 2020 mais especificamente, não dá pra gente ver a Red Bull entubando milhões e milhões para conseguir chegar no nível deles, sabendo que pro ano seguinte tudo muda. Então, realmente os 7 títulos, por mais inacreditável que pareça, e para mim parece ser absolutamente surreal, eles começam a se desenhar, tanto do lado do Hamilton, quanto do lado do Vettel, né? Eu gosto da ideia do Raposo, de que agora é hora de bater no Vettel, né? Ou pelo menos alguns definem essa hora como hora de bater no Vettel, mas é um cara que já provou bastante coisa. Pra mim, menos que o Hamilton, mas não é questão de melhor ou pior. Acho que o Hamilton conseguiu sair melhor em situações, não só de temporada, tá? De carreira, eu digo mesmo. Eu acho que o Hamilton tem um grande ponto negativo de carreira ali de 2011, por exemplo, que para sair daquilo ali foi algo incrível, e ele conseguiu lá fora. E conseguiu ter essa força de fazer mudança, né? Além de 2013 ainda, que foi uma mudança. Eu, pelo menos na época, eu lembro de ser totalmente contra a mudança, e enfim, obviamente eu estava completamente errado. Mas acho que os dois têm uma posição de carreira já gigantesca, e vejo o Hamilton, se é que tem que fazer uma comparação, vejo o Hamilton um pouco acima. Hoje, repito, pela questão de carreira, não é nem questão de temporada. A questão de temporada é muito óbvio que ele tá à frente, mas não só para o Hamilton, mas para o Vettel também. Eu creio que a questão dos 7 títulos é alcançável para ambos. E o que está acontecendo? Alguém pediu a palavra aí, por favor? Não, eu ia passar só mais alguns e-mails sobre Lewis Hamilton, pra gente fechar o assunto. Por favor, então. Aí, então eu vou passar. Tem algumas perguntas, se vocês puderem tomar nota dessas perguntas e voltar a respondê-lo no momento devido. O Marcos Octoner, né, que tá sumido aqui dos e-mails, apareceu. Grande Octoner. Que bom. E aí ele mandou a pergunta, né, talvez já foi até respondida. A corrida foi definida no sábado? Como Sim. as classificações têm sido emocionantes neste ano, mas parece que isso tira um pouco o brilho do domingo. Foi a pole mais espetacular que vocês já viram? Se não, qual vocês lembram? Que bela pergunta. Eu vou até deixar o Diogo responder primeiro, porque por ordem de idade vai o mais velho Porque primeiro. você precisa de tempo para pensar, né? Eu também queria passar para você. Não tem resposta. De cabeça assim. A pole mais espetacular que eu já vi foi uma do Mark Marques nos Estados Unidos há 3 anos atrás. Aí dá para escolher uns 5 do Mark Marques. Não, mas uma no Circuito das Américas, né, em Austin, que vai sediar a prova da Fórmula Indy, né, uma outra coisa muito interessante que vai acontecer. E fala-se que vai ser no traçado da Fórmula 1, que é outra coisa mais interessante ainda. Mas eu me lembro do Café com Velocidade, de eu falar aqui daquela pole, porque ele não só andou com 3 motos, que é uma coisa que ele já fez em outros, ele deu 3 voltas
não com 3 motos, mas com 2 motos diferentes, indo para uma e depois voltando para a primeira. Mas foi a volta talvez mais espetacular que eu já tenha visto de uma pole, que ele lutava com a moto, ele segurava, a moto escorregava, ele trazia no ombro e ele fez a pole de uma maneira espetacular. Então, talvez tenha sido... Eu não me lembro muito das poles do Senna, claro, me lembro de assistir, mas não me lembro de alguma pole do Senna que talvez eu tenha me destacado mais. Mas talvez a pole mais, pelo menos nos tempos modernos, Octânia, para responder a sua pergunta, a do Marques em Austin, ou 2014, ou que, meu Deus, ele faz pole todo ano lá, ele ganha todo ano lá, é difícil de lembrar o ano, mas faz 2, 3 anos que ele fez essa pole. Se quiser continuar a MotoGP, pode escolher qualquer pole dele no Sachsenring também. Uma mais impressionante que outra. Desse ano, inclusive, foi também incrível. Eu lembro de uma pole do Hamilton. Não é questão de ser épica, mas é questão de ter me marcado pessoalmente simbólica, dele em Barcelona 2012, que depois ele perde essa pole, inclusive, para o Maldonado, por uma questão de combustível. E talvez não seja uma volta impressionante, mas é um daqueles momentos que eu lembro bem de olhar para um lado e falar, é isso, não tem como mais ir buscar, sabe? E do nada pinga uma volta ali e você olha o nome Lewis Hamilton. É como já tinha ficado claro antes, mas é um início de ano pós o 2011, que é o início de 2012, 2011 é o pior ano da carreira dele, e é quando ele começa a fazer algumas marcas ali e depois encaixa 2013 de transição com a Mercedes e tudo mais. Repito, não é a pole em termos de volta mais épica, mas é uma que eu tenho bem gravada na memória, como ele aparece do nada e marca uma pole, sabe, que eu particularmente já não sabia mais quem viria ou como viria, e do nada aparece o nome dele ali. E o Maldonado ganha. E é a primeira vitória do Maldonado no dia seguinte, né? No domingo seguinte. Sim, essa corrida foi a minha primeira corrida lá fora, e eu não vou esquecer dessa corrida jamais, mas é bem lembrado. Eu ia lembrar também a pole do Barrichello, como simbolismo do Barrichello em Spa 94. Também não foi uma pole. Claro, a pista estava secando, ele andava de Jordan, foi um feito marcante, mas não foi tecnicamente tão assombroso como essa do Hamilton, mas foi marcante, né? A pole do Barrichello com a Jordan em 94, em Spa, a primeira dele. O Bruno Rechikoski escreveu pra gente o seguinte: adoro o podcast de vocês e acompanho faz uns 6 meses. E a cada corrida é uma agonia até sair os blocos novos. Ora, que elogio. O último café expresso da coluna do primeiro piloto foi sensacional. Vamos ao assunto principal. Por acaso, se fosse Hamilton piloto da Ferrari de 2018, esse campeonato já teria sido liquidado? De momento sim, mas é muito de momento, né? As coisas silêncio, mudam muito de um lado pro outro. O silêncio é a resposta. O silêncio aqui é a resposta. As coisas mudam muito de um lado para o outro. Alguns meses atrás, semanas atrás, quando a Fórmula 1 voltou, a gente tinha uma projeção de uma Ferrari dominante, que poderia sim enfrentar a Mercedes em pistas como Spa e Monza, que era algo inimaginável. Pegando o histórico de anos anteriores, e que estreou, digamos assim, na segunda parte da temporada em Spa, com o Vettel vencendo aquela corrida de uma maneira brilhante, né? Fazendo a ultrapassagem já no primeiro movimento ali de prova, logo após o Rouge, e dominando o resto da corrida com uma facilidade assombrosa, eu diria, né? Então, o cenário, apesar de o Hamilton ter sido segundo naquela prova, o cenário era de uma Ferrari que, para segurar a Ferrari vai ser difícil. Isso já mudou bastante, né? Então, essas mudanças acho que elas podem ser. Repito, o Hamilton está sendo impressionante, mas acho que o Vettel e a Ferrari passam por um mau momento. Acredito sim que eles podem voltar e não sei se descontar a vantagem, porque já ficou um negócio meio assustador, mas brigar para diminuir essa vantagem, sem dúvidas. Agora, pelo momento a gente teria que dizer que sim. Eu pelo menos teria que dizer que sim, porque ele estaria num carro melhor, pelo menos tem dúvidas aí, mas para mim melhor, né, do que o que ele está guiando hoje, e está sendo o melhor piloto da temporada. Então, o melhor carro, o melhor piloto, a gente, né, sabe como isso termina, mas no momento eu acho que a Ferrari ainda consegue voltar, sim, e Vettel também. E o Marcelo Cesarino, ele já dá aqui, né, como campeonato liquidado a favor do Lewis Hamilton. Como não sempre, tinha dúvida. Né? Cesarino, eu não tinha dúvida. O Cesarino, o campeonato acaba quase na Austrália, todo ano para ele. Foi mais uma péssima corrida em 2018.
E aí ele faz algumas pontuações aqui, né? O Pérez, algumas coisas que nós vamos entrar no segundo bloco. E aí ele manda uma pergunta para cada um de nós, né? E sobre esse assunto é pergunta para o Raposo. Então vamos lá, vamos responder. Sem querer diminuir a genialidade do Hamilton, que caminha para ser o maior da história, a Ferrari tem o melhor carro da Fórmula 1? Hamilton ficou 30 segundos na frente do Vettel no fim da corrida, que nem foi mais rápido que o Verstappen. Olha, Cesarino, eu acho que essa questão carro mais rápido na Fórmula 1 do novo milênio, né? Pra lembrar de um narrador. Nossa, aí. Que clichê. Nossa, que clichê. Isso muda muito rápido ultimamente, né? Nesses últimos anos. Não tem, eu acho que, nossa, o carro mais rápido é tal. Até apesar de a gente ter visto a Red Bull muito tempo sendo mais rápido, depois a Mercedes. Mas eu acho que esse ano a gente está numa variância. Eu acho que, sabe, depende da pista, depende da temperatura, depende dos pneus que foram escolhidos. Existe várias variáveis, né, pra gente lembrar um pouquinho aí do álbum clássico dos Engenheiros do Havaí, o da capa verde. São várias variáveis que entram em jogo que não dá, depende. O carro mais rápido da Fórmula 1, com quais pneus, em que temperatura e em que característica de pista. Aí a gente dá para responder se é o carro mais rápido ou não. Então eu acho que a Ferrari tem um bom carro. Eu repito o que eu falei agora há pouco. Eu acho que é o carro mais próximo da Mercedes nos últimos 5 anos da Fórmula 1. A Mercedes eu acho que nunca teve uma escuderia rival tão próxima dela como tem esse ano. Deixa eu pular nessa. A pergunta não foi para mim, não, mas deixa eu dar uma de intrometido, até porque me dá a chance de esmiuçar o que eu falei na abertura, que às vezes não dá para entrar tanto no assunto. Essa questão de melhor carro, é o que eu falei que dá orgulho de fazer o Café com Velocidade, até agradecendo os elogios do Bruno aí, que são muito legais, que nos incentivam a seguir essa linha, né? O ouvinte do café que presta atenção, que não escuta com planilha aberta, tô brincando, eu sei que... Tá brincando, Dutra. Muita gente... O Dutra é o cara que, por exemplo, o Dutra, o Leandro, o JF, eles escutam com planilha, mas eles prestam atenção. Mas quem escuta com atenção, às vezes, frasezinhas que passam aqui perdidas, Singapura serviu para ser essa questão do favoritismo de melhor carro. Teve 2 frases que foram faladas aqui no café, uma delas pelo Diogo Gomes, no programa da semana passada, que disse uma coisa muito interessante, que falou: o favoritismo da Ferrari em Singapura se deve ao carro da Ferrari, ao que a Ferrari tem feito ultimamente, e não exatamente à pista de Singapura. O que eu coloquei, não me lembro se foi antes ou depois, enfim, mas eu também coloquei uma frase parecida no sentido de que a Ferrari virou o carro mais rápido em pistas de alta, o que poderia ter o efeito contrário em Singapura. Porque quando você tem um carro com a distância entre eixos, a altura da traseira, quando o carro é projetado para uma pista de alta, evidentemente que na pista de travada ele vai sentir mais. Então, são 2 frases que foram faladas aqui no café, e quem ouviu com atenção pôde ou esclarecer a dúvida ou aumentar a sua dúvida a respeito de Singapura. Porque é justamente isso. O favoritismo da Ferrari em Singapura não era o que era por ser Singapura, que foi o que o Diogo Gomes muito bem falou no programa passado, e eu acho que comprova essa questão. O carro da Ferrari ainda é o mais rápido da Fórmula 1, porque ele não se deu bem em Singapura. Parece uma incongruência, mas Singapura, ouvintes, talvez vocês estejam se esquecendo disso, Cesarino e outros, é uma exceção, não é a regra. É um tipo de pista que não é. Então, cravar quem é o melhor carro, pista de Singapura, eu estou tentando fazer pelo lado contrário, pelo lado avesso. Justamente por não ter ido bem em Singapura, onde a Mercedes em alguns dos últimos anos não foi. Por quê? Porque era o carro mais rápido nas pistas comuns. Eu estou tentando pegar o raciocínio reverso. Justamente por ter ido mal em Singapura, eu acho que comprova a eficácia ou o poder da Ferrari nas pistas de alta. Eu não sei se vocês entenderam, se ficou mais confuso ou não, e me meti aí na resposta da pergunta do Cesarino. A gente vai para Sochi agora, também conhecida como pista feita para a Mercedes ganhar, e a Ferrari vai e enfia, sei lá, meio segundo em todo mundo, né? Aí pinta. O que a Ferrari fez no Canadá e em Silverstone são provas disso que eu acabei de falar, né? São pistas que ali eram Mercedes e ela destruiu, né? Sim, pô, isso aí pinta a Ferrari de prata e a Mercedes de vermelho e vão para frente.
Sobre esse assunto, né, pra gente fechar então, o Marcos Octoner mandou o seguinte... Você não vai fazer as outras duas perguntas? Você falou que o Cesarino mandou uma pergunta para cada um. Você vai ler só a sua, é isso? Você vai fazer isso? Sim, aí a hora que chegar o tema das outras perguntas, eu volto desculpe. lá. O senhor me desculpe. Eu achei que era Mercedes e Ferrari. O senhor me desculpe. Então só tá desculpado de entrar no assunto sem saber muito bem do que é. Perdão. O Marcos Octoner mandou o seguinte. Essa pergunta foi um repórter espanhol que tuitou. Será que a Ferrari ainda tem o melhor carro? Perdeu no seco, perdeu no molhado, em Monza no circuito de motor e em Singapura no circuito de chassi. Não, peraí. Que o carro é mais lento no molhado, eu acho que está muito claro. Né? Até porque no molhado entra muito a questão do braço, em que a gente sabe que é mais fácil para a Mercedes se sobressair ali pelo braço do Hamilton. Agora, é um bom pensamento, realmente é um bom pensamento. Mas eu acho que eu acho que essa soma toda não induz que a Ferrari é um carro pior. Até porque na Itália houve ali toda aquela questão da largada, a Ferrari, né, as duas Ferrari estavam na frente, então ali você não pode cravar que é um carro mais lento. Não sei se o perdeu no seco que ele se refere é Monza. Mas a Monza a Ferrari foi mais rápido no qualifying e aí na largada aconteceu tudo aquilo. A gente tem que ponderar esse tipo de coisa, não só os resultados, a gente tem que ponderar esses acontecimentos durante a corrida, né? E em Singapura esbarrou numa estratégia que ela mesma entrou, né, de um buraco ali, que, enfim, basicamente o principal piloto delas, o piloto que conseguia fazer alguma coisa, passou a corrida inteira, ou sei lá, 70% que seja da corrida, refém de uma estratégia que não ia entregar nada para ele, né? Quando ele sai dos... Aproveitando que você está falando sobre isso, o Jailson pergunta para você aqui. Pergunta para Diogo Gomes. Até que ponto a Ferrari era mesmo a favorita, Diogo? Podemos pôr tudo na conta da Ferrari do Vettel ou a culpa foi de Hamilton? Do Hamilton. A culpa acho que tem muito de Hamilton, entre aspas, né? A culpa positiva, né? Isso. Acho que tem muito de culpa positiva aí de Hamilton e de Mercedes, mas eu acho que a Ferrari tinha sim um carro muito positivo pro fim de semana. A pole, a gente, enfim, não adianta repetir, o Hamilton fez algo impressionante. Acho até que o Vettel conseguiria, enfim, ter o melhor ali. Mas na corrida em si, se não estava para vencer, mas pelo menos a segunda colocação eu acho que era possível chegar. Mas eu realmente creio que a Ferrari ela entrou numa estratégia quase que suicida, né? É isso que eu ia te falar. É isso que eu ia te perguntar, Diogo. Você não acha que a estratégia ali foi assim, olha, já estamos largando em terceiro, ou a gente faz alguma coisa de diferente, ou não vai. Eu acho que a estratégia, se eles largassem na pole, seria outra. Você tem essa impressão ou não? O Bruno Reichenschowski, que sobrenome, hein, Bruno? Vou chamar você só de Bruno. Com certeza não é pronunciado assim, né? Mas aí... Deve ter alguma pronúncia diferente são vários ouvintes com pronúncias diferentes. Ele fala que aquela estratégia desastrosa da Ferrari com Vettel pode ser uma pequena demonstração de desespero do time italiano e podemos considerar que a luz amarela do modo crise já acendeu nos boxes vermelhos? Eu diria que crise não, mas que, enfim, precisa de algumas atenções ali, acho que está mais do que claro para todos eles, né? Principalmente depois de Monza. Mas... Olhando para a estratégia em si, eu acho que eu gosto dessa linha que o Campos defendeu de vamos arriscar agora. Para mim eles não fizeram estratégia para a corrida, eles fizeram estratégia para as primeiras 15 voltas. Entende o que eu quero dizer? Ele larga, ele para e ele tem uma obrigação ali de, com os pneus mais macios, retornar à frente do Hamilton, o que ele quase consegue, e depois retornar à frente manter-se, né? Melhor dizendo, na frente do Verstappen, que é o que ele quase consegue manter-se porque ele tinha ultrapassado o Verstappen na primeira volta, belíssima ultrapassagem, inclusive. Basicamente a estratégia falha nas duas ocasiões. Primeiro porque ele não consegue velocidade suficiente para descontar, né, a vantagem que o Hamilton tinha para conseguir o undercut. E segundo porque ele fica preso de um dos carros, não me foge agora qual carro que ele ficou preso atrás. Foi o Pérez. Isso, e aí perde um certo tempo com relação à Red Bull, e não só deixa de ganhar a posição, ou não consegue ganhar a posição do Hamilton, como perde a posição pro Verstappen. Isso ali é a altura, o Verstappen entra, se não me engano, na volta 18, o Vettel entra na 15. Após a volta 18, honestamente, era uma situação de assim, não é querer ser profeta acontecido, não, mas era uma situação de assim, como é que agora, precisando do fim da corrida, com o pneu ultramacios, que ele no rádio, não sei se blefando ou não, mas logo depois ele no rádio fala que... O rádio foi um show de blefe. O rádio foi um festival de blefe esse final de semana. Não vai até o fim, né? Como é que ele
que você recupera a corrida dali da volta 18 pro fim naquela situação, sabe? Então por isso que eu até tentando repetindo para fazer o ouvinte entender o que eu quero passar. É quase que a impressão que dá é que foi uma estratégia para as 15 ou 18 primeiras voltas. No sentido de vamos conseguir essa posição aqui, e se a gente conseguir essa posição aqui, aqui a gente sobrevive. Aqui a gente vai para frente. A gente sacrifica nesse ponto aqui, mas a gente consegue, sabe? Porque eu não acho que a Ferrari não pensou em colocar um pneu macio e que com o pneu macio, ou seja, na mesma estratégia de Mercedes, principalmente, conseguiria bater o Hamilton na pista de fato, com ultrapassagem e tudo mais, que seria algo, obviamente, necessário. Então, se colocou naquela posição, uma posição de risco, tentou ganhar, não ganhou, ainda perdeu a posição para o Verstappen, e depois aí foi rezar para que viesse um safety car, para que, sei lá, todo mundo entrasse nos pitstops e aí pudesse voltar, não é nem ficar num ponto de estratégia superior aos outros, é voltar a estar no mesmo nível dos outros, porque ele nem poderia atacar naquele momento, que ele volta com os pneus mais macios, porque degradaria o pneu, ele tinha que segurar um nível, e mesmo ele segurando o nível, pro final da corrida ele estaria perdendo, porque os pneus macios iriam naturalmente durar mais. Então, dá a impressão que foi uma estratégia ali para aquele momento. A gente precisa pegar a liderança agora. A gente vê como sobrevive daqui para o fim, mas a gente precisa pegar a liderança agora. E essa liderança não veio, ainda perderam a posição para o Verstappen, acabou sendo uma estratégia meio desastrosa. Só que depois eles ainda tentam usar o Kimi como bucha de canhão, igual foi usado o Bottas na corrida passada. Viram que não ia ser efetivo. Viram que não ia ser efetivo, puxa o Raikkonen e aí segue a estratégia óbvia de usar os pneus macios. A melhor estratégia, na realidade, foi até que, por exemplo, o Alonso usou. Só que esse pessoal da gente não tinha como usar, porque para isso eles teriam que largar de ultras, né, não de hipers. Graças a Deus que esse negócio de ultra hiper vai mudar para o ano que vem, porque eles largaram no top 10, né, obviamente, então teriam que largar com o pneu da classificação. Eu peço ao ouvinte que nos mande um e-mail explicando o que ia ser exatamente uma bucha de canhão, porque você, ouvinte, percebeu que ele me ignorou. Mas a bucha de canhão é ser usado como apenas um acessório para cumprir um ponto ali. O Bottas, ele, em determinado momento, se interessou a terceira colocação dele. Se interessou ele segurar o Raikkonen para que o Hamilton pudesse ter chance de ganhar a corrida. Depois ele vem e consegue ultrapassar Isso estou falando de Monza, tá? Depois ele vem e consegue ultrapassar o Verstappen até pela superioridade de carro e tudo mais. Mas daquele momento ali me dá a impressão que o objetivo principal não é dar ao Bottas uma boa posição de corrida, né? Porque, enfim, ele ficou na pista perdendo tempo, basicamente. Mas era dar ao Hamilton uma situação ali de ir adiante, de conseguir algo. Eles tentam usar o Raikkonen nessa corrida com uma tentativa de segurar o Hamilton, mas entre ele e o Hamilton tinha o Verstappen. O outro piloto, o Ricardo, perdão. Tinha o Ricardo. Se ele dá vacilo, o Ricardo poderia até passar ele, então não tem como usar, e aí eles param o Raikkonen e colocam os pneus macios. O nosso querido Marcos Octoner, já na ausência de Leandro JF, mandou umas estatísticas pra gente aqui, que eu vou ler enquanto você, Diogo Gomes, enquanto você, Fábio Campos, além de prestar atenção nas estatísticas, pensam que mais querem falar a respeito de Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, que nós vamos já encerrar o primeiro bloco daqui a pouco. O Octoner manda o seguinte: o campeonato acabou, cravei. E aí ele manda as estatísticas dele. 111ª, essa foi a corrida de 111 da Fórmula 1, com a Mercedes largando da primeira fila. Hamilton subiu ao pódio 129 vezes na carreira, 80 dirigindo para a Mercedes. As 70 vitórias da Mercedes na era turbo híbrida. Primeira vez de Hamilton e Verstappen dividem a primeira fila. A primeira volta mais rápida de Kevin Magnussen, a primeira da Haas e a primeira de um dinamarquês. Essa volta mais rápida do Magnussen só foi possível porque ele estava em uma corrida morta, né? Absolutamente morta, péssimo final de semana dele e da Haas como um todo, mas dele principalmente. E aí, faltando algumas voltas para o fim, ele era, sei lá, 18º, né? Aí ele perde uma posição e volta com o pneu novo. E aí marca. É aquela volta mais rápida que, enfim, ele aconteceu, ele virou mais rápido que os outros em determinado momento, mas não é aquela volta mais rápida verdadeira, digamos assim, né? É mais um arranjo ali de assumir até perder posições, mas ter um pneu mais novo para ir atrás da volta mais rápida.
E para fechar as estatísticas dele, ele manda, né, que é pela 44ª vez o Hamilton vem se largando da pole e 44 é o número do carro. As estatísticas aqui do nosso querido Marcos Octona, a gente agradece. Ele tinha que comparar aí, Octana. Eu vou tentar fazer isso aqui para complementar com as do Vettel, porque o Vettel é o grande bicho-papão, a gente pode dizer, desses caras que largam na pole e conseguem a vitória. Naqueles anos de Red Bull ali, 4 anos de Red Bull, 4 títulos, dá uma alavancada grande nessa estatística do Vettel de poles e vitórias na sequência. 44, não sei se chega a isso tudo, mas o número do Vettel também é bem alto. E antes de passar para vocês, então, a gente recebeu um áudio aqui lá no nosso grupo de apoiadores do Ricardo Banniman, o nosso apoiador. Lembrando que este é um plus, né? Além de todos que nós já falamos, de ser um apoiador, a possibilidade de participar com áudio. Então eu vou dar o play aqui e vocês comentam depois. Fábio Campos primeiro e depois Diogo Gomes. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Café com Velocidade e ouvintes. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, meio baseado no achismo, mas não teve como não reparar. A cara do Vettel no pódio me pareceu muito a cara da derrota. E ali, para mim, ele estava jogando a toalha. Vocês tiveram essa mesma impressão? Hamilton realmente é o campeão 2018? Para mim, ali, aquele ar triste tava bem claro. Eu acho que é muito difícil o Vettel conseguir virar esse jogo. Ele praticamente depende dos maus resultados do Hamilton. Tem que ganhar praticamente todas para depender de mais ninguém. E aí é difícil, né, meu amigo? Acho que é bem difícil. Mas o que vocês acham? Vocês acham que de repente a cara da derrota do Vettel pode influenciar negativamente? Ou não? Sei lá, de repente a equipe vai lá dar um up nele. Tipo, não fica assim, toma aqui um todinho, vamos pra cima. Abraço, senhores. Eu acho o seguinte, o Bunny, mas se você visse, eu não sei se você viu, o Daniel Ricciardo, após a classificação em Singapura, você falava assim, esse cara não vai nem aparecer no autódromo amanhã. Tamanha era a decepção dele, tamanha era a vontade. Ele até falou, eu tô com vontade de falar palavrão, já que vocês estão ao vivo, eu vou contar até 100 aqui, ele falou assim, brincou, né, com a TV inglesa. É interessante reparar esse tipo de coisa, mas eu não acho que dá para antecipar nada com esse tipo de coisa. Tipo, nossa, ele estava com a cara derrotada, ele já jogou a toalha. O cara fica pé da vida naquele momento, tem que ficar mesmo. O cara acabou de perder a corrida, o cara acabou de ter um final de semana em que ele, né, nada encaixou direito. Uma noite de sono já muda completamente essa história. Evidentemente que ele vai brigar, evidentemente que ele não vai deixar de lutar, porque cá entre nós, né? Alguém que está 40 pontos atrás, com 6 corridas e já aparenta desistir, é uma pessoa que nasceu talvez para ceder a ordem da equipe, para ficar ali coletando pontos. Talvez essa estirpe poderia desistir nessa hora. Agora, o cara já ganhou o campeonato mundial, virou um campeonato mundial, o primeiro da vida dele, ele virou uma diferença gigantesca em Abu Dhabi, na última corrida. Então, eu acho que ali é coisa do momento. Provas, não? 6. São 3 duplas, né? Que não vão ser necessariamente coladas umas nas outras, mas só para geograficamente situar o ouvinte. Agora é Rússia e Japão, até porque geograficamente não tem absolutamente nada a ver essas duas, mas vão ser uma após a outra. Brasil e Abu Dhabi, as duas últimas, e México e Estados Unidos. Eu falei tudo fora de ordem. Eu falei tudo fora de ordem, mas enfim, o grande desafio logístico vai ser Rússia e Japão, que são justamente uma seguida da outra, né? 2 finais de semana seguidos, mas cruza só a Ásia, só atravessa a Ásia, rapidinho. Mas enfim, eu acho que para terminar a resposta, eu acho que é muito coisa de momento, mano. Ele tá pé da vida ali, mas eu não cravo, o Campeonato Mundial acabou porque ele estava com a cara chateada. Eu prefiro piloto com cara chateada do que piloto que perde e aceita a derrota como se fosse uma coisa, fica para a próxima, esse discursinho, esse conceito bobo de positivismo, de autoajuda, que na minha opinião é ridículo. Então eu acho que o cara tá pé da vida, é um bom sinal, tem que ficar chateado mesmo.
Tá ali pra mim aquilo ali é cara de, 40 pontos, sabe? Eu acho que é isso que tava passando na cabeça dele naquele momento. Ou assim. putz Singapura, talvez, né? Putz, logo aqui não era pra eu estar em terceiro, né? Porque tem a Red Bull, né? A gente deve falar do Sim. Acho que é um tema pra gente colocar também, porque mudou o jogo, né? Fez ali uma influência grande na tabela. Sim, sem dúvidas. 40 pontos fica. São 6 corridas, é muita coisa, mas 40 pontos é um número muito marcante. Então, eu acho que era mais nesse sentido e a continuidade da sequência do Hamilton, né? Porque são 6 corridas, 4 vitórias. Nessas outras 2 corridas ele foi segundo colocado em ambas, e no meio disso tudo tem 3 poles, 4 poles, melhor dizendo. Então, as últimas 6 corridas dele foram feitas, a gente pode dizer. E para fechar o bloco, eu coloquei uma coisa também no Twitter hoje, que eu acho que é importante a gente pensar. Porque a gente está vendo o resultado de desenhar-se, né, não é o resultado, é o modo como o resultado se é atingido em 2018 com um caminho muito parecido com 2017. Né, que é de repente, a Ferrari perde o rumo e a Mercedes desanda, embora o modus operandi seja um pouco diferente, né, dessa vez. Ali 2 corridas acabaram, que o Hamilton estava muito na frente, dessa vez o Hamilton tira uma diferença, o Vettel estava na frente. Enfim, há uma certa semelhança. E eu até escrevi sobre isso hoje. Existe um momento em que você pode ser muito bom, você pode ter os melhores profissionais, você pode ter o piloto excelente, o carro, né, de alto nível, mas tem um momento em que você tem que saber ganhar. Né? Tem um momento em que a hora de você... Pronto, é agora. É diferente uma corrida, o peso emocional de uma corrida no final do campeonato é diferente das primeiras. Por mais que a gente, né, combata essa desigualdade de pontuação, como na Índia, coisa ridícula, que felizmente não teve nenhuma interferência no campeonato, de pontuação maior ali naquela do que na outra. Claro que a pontuação é igual, porque as corridas são todas iguais. Mas o modo como se encara dentro de uma equipe, agora está valendo o campeonato mundial. Né? Agora, se a gente fracassar, não dá mais para recuperar. 2 anos seguidos, a Mercedes arrebenta com a Ferrari. A Ferrari não na hora de cravar, a Ferrari não está conseguindo. Talvez a expressão seja essa mesmo. Né? Saber ganhar. Existe um momento em que o seu resultado é mais importante do que outros, mesmo que o resultado seja o mesmo. E eu acho que está chegando, né? Já chegou nessa hora do campeonato, e pelo 2º ano consecutivo, é nessa hora que a Ferrari desanda. É alguma coisa para se pensar. Com isso, nós encerramos este primeiro bloco e voltaremos daqui a pouco no segundo. Voltaremos. Modo de falar, né? Você que está no teu agregador aí, dá um play no segundo arquivo. Você que está escutando no YouTube, já deve estar aí acessível o segundo bloco. Você que está no Deezer, você que está no Spotify, ou você que acessa o cafécomvelocidade.com.br, vá lá e dá o clique no segundo bloco, porque continuaremos falando sobre o GP de Singapura de Fórmula 1.